Dica do dia: o emprego de preposições antes de pronomes relativos. Eu sou o professor José Maria, é um enorme prazer em me dirigir a vocês. Vamos à tela, vem comigo aqui, meus amigos. Os pronomes relativos, tá? Eles são importantes instrumentos de coesão textual, tá? Eles servem para quê? Para retomar um termo antecedente no restante do período. Vamos aqui apresentar os principais pronomes relativos, né? Beleza? Você tem aqui, ó, o relativo que é o relativo universal, serve para tudo, né, cara? Você tem, ó, o backup do que, as formas o qual, os quais, a qual, as quais. Quando você tiver dúvida, né, se o que realmente é um pronome relativo, tenta substituí-lo pela forma o qual, a qual, os quais, as quais. Você tem o pronome relativo quem, que retoma antecedente pessoa. Você tem o pronome relativo onde, que retoma antecedente lugar. Você tem o relativo cujo. Depois vamos fazer um vídeo aqui específico acerca do emprego do pronome relativo cujo, tá? Que indica posse. Pois muito bem, esses são os pronomes relativos clássicos. E daqui, pessoal, nós desenhamos um problema que é muito explorado em prova. Vamos para o dia a dia. Vamos para o dia a dia aqui da nossa fala, né? Na nossa fala, pessoal, olha só, a gente fala assim, né? Ó, o filme que gostei. Não é assim que a gente fala no dia a dia? O filme que gostei não está mais em cartaz. Vamos supor aqui, né? Não está mais em cartaz. Vamos escrever outra frase aqui, super comum no nosso dia a dia, tá? Cara, olha só, a casa que eu morei, beleza? Quando criança, né? Quando criança, foi vendida, foi vendida. Você pega aqui essas frasezinhas, aparentemente problema zero com elas, né? Fala a verdade, qual é o problema que você está vendo aí, professor? Nenhum, cara, não estou vendo nenhum problema, né? Você fala para mim, né? Só que temos aqui um problema seríssimo, seríssimo. Ó. Vem aqui comigo, ó. Você está reconhecendo aqui a função do que pronome relativo, não tá? Ó? Esse que é a dica que eu dei, ó, troca por o qual, né? O filme, o qual gostei, a casa, a qual eu morei. Esse que, rapaz, é pronome relativo, tá? O problema não tá com o pronome relativo, o problema tá com o verbo, tá? O verbo ali aqui tá contrariado, cara. O verbo gostar, o verbo morar. Sabe por que o verbo tá contrariado de estar nessas frases? Pelo seguinte, cara. Conversa com o verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo, gosta de alguém. Beleza? E quem mora, mora em algum lugar. Qual é a preposição que o verbo gostar está te pedindo? A preposição de. Qual é a preposição que o verbo morar está te pedindo? A preposição em. Você simplesmente sumiu com essas preposições quando você redigiu essas duas frases. Você não pode sumir com o elemento prepositivo. O elemento prepositivo, ele faz parte da regência do verbo e da regência do nome, se for o caso também, tá? Sumir com a preposição é criar um problema grande, cara, de regência. Onde posicionar a preposição? Nós vamos posicionar a preposição, queridos, ó, antes do pronome relativo. Preste bem atenção, ó. Tá errado dizer o filme que gostei. Você tem que falar o filme de que gostei, tá? Se você não quiser utilizar o pronome relativo que, quiser utilizar o pronome relativo o qual, pode ser, ó, de mais o qual, do qual. O filme do qual gostei. O filme de que gostei, o filme do qual gostei. A casa que eu morei tá errado, cara, tá errado. A casa que eu morei tá errado. Você não pode empregar a casa que eu morei, tá? O verbo morar, ele tá te pedindo preposiçãozinha em. Então é a casa em que eu morei. É a casa na qual eu morei. Beleza, pessoal? Então corrija aí, por favor, essas construções, tá? Muito importante que você corrija essas construções aqui. Show de bola? Maravilha. Cara, esse problema, ele é muito presente em prova, cara. Prova de concurso ama esse probleminha aí, cara. A gente tem que estar muito afiado mesmo, para resolver qualquer questão que envolva aí o posicionamento diante de pronomes, né, relativos, tá? Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar, rapaz. Para fixar isso, nada melhor do que uma questão. Você tá vendo aí na tela uma questão aqui da Banca FGV, cara. Essa questão aqui muito recente, tá? Super recente essa questão aqui.
Essa questão ela caiu agora, né? Fim de semana, na data em que eu estou fazendo aqui este vídeo, tá? No domingo anterior a esta data, rapaz, nós tivemos aí a prova do CNU segunda edição, tá? E na prova do CNU segunda edição foi cobrado exatamente o tópico aqui da dica, tá? Posicionamento de preposições antes de pronomes relativos. Vem aqui, por favor, para a questão, porque ela é muito rica essa questão aqui, ó. Dá uma olhada, né? Ele te deu aqui um fragmento do texto e pede o seguinte: a única reescritura, né, do trecho sublinhado. Eu acabei não sublinhando aqui o trecho, né, mas ó, o trecho que está sublinhado é este aqui, né, ó, alterações, né, alterações que estão sendo realizadas nas paisagens, tá? Beleza? Então, a única reescritura do trecho sublinhado na qual se verifica erro gramatical associado ao uso do pronome relativo, rapaz, ó, presta bem atenção, justamente a dica de hoje, tá? Vamos aqui fazer o seguinte, ó, de forma bem ilustrativa aqui, ó, alterações, grifa aqui, ó, às quais as paisagens estão sujeitas, beleza? Olha aqui na B, alterações que as paisagens estão sofrendo, beleza? Olha aqui, ó, alterações às quais as paisagens estão expostas, beleza? Maravilha. Alterações pelas quais as paisagens estão passando, beleza? E aqui por último, alterações que as paisagens estão sendo submetidas. Meus amigos, ele utilizou aqui, repare, ele utilizou a forma do pronome relativo às quais, né? Para retomar alterações. Aqui o que para retomar alterações, beleza? Aqui o as quais para retomar alterações. Aqui o as quais de novo para retomar alterações. E aqui o que, beleza? Show de bola. O que eu preciso checar agora? Ó, você sempre vai olhar para a sua direita. Tá? À sua direita você vai encontrar uma forma verbal ou uma forma nominal e você tem que verificar se essa forma verbal, se essa forma nominal está requisitando preposição para se ligar ao antecedente. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. As paisagens estão sujeitas. Quem está sujeito a algo, tá? Quem está sofrendo ou está sofrendo algo ou está sofrendo com algo, né? Você pode ter aqui a possibilidade, tá, de não ter preposição. Quem está sofrendo alguma coisa, beleza? Show de bola. Quem está exposto a algo. Quem está passando por algo, beleza? Agora olha só a letra E. Quem está submetido a algo. Essas preposições que eu aqui listei, pessoal, elas têm que ser posicionadas onde exatamente? Antes do pronome relativo. Lembra do exemplo? A casa que eu morei. Não é a casa que eu morei, é a casa em que eu morei. Não é o filme que eu gosto, é o filme de que eu gosto. Aí lá vamos nós, ó. A preposição a foi parar aqui antes do as quais, ó. A preposição a mais o as do as quais formou o que, pessoal? Formou o as quais com acento indicador de crase. Tudo certo aqui na letra A, beleza? O verbo sofrer, como eu disse, né? Quem está sofrendo, as paisagens estão sofrendo alterações. Não tem preposição ligando o verbo sofrer ao antecedente alterações. Se não tem preposição, você não vai inserir preposição alguma antes do pronome relativo que. Então tá tudo certo aqui na letra B também. Quem está exposto a algo. Vai acontecer algo muito parecido que aconteceu com a letra A, né? O a preposição vai se encontrar com o as do as quais. Daqui vai nascer o que? Vai nascer as quais com acento indicador de crase. Beleza. Quem está passando por algo, ó. Por antes do relativo às quais, por mais as quais, pessoal, vai formar, ó, pelas quais. Tranquilo, pelas quais. Tudo certo até agora, né? Até agora. Agora vem aqui para a letra E, nossa resposta. Quem está submetido, quem está sendo submetido a algo. Esta construção verbal está pedindo preposição a. Esta preposição a, ela tem que ser posicionada, ó, antes do relativo que. Então são alterações que as paisagens estão sendo submetidas. Errado. São alterações a que
as paisagens estão sendo submetidas. O que relativo está retomando alterações e o a preposição, posicionada essa preposição antes do relativo, ela está sendo requisitada pela construção, ó, estão sendo submetidas. Vamos aqui, jogo rápido, ó, o professor que eu conversei? Não. O professor que eu conversei, não. Quem conversa, conversa com alguém. O professor com que eu conversei. O professor que eu confio? Não. Porque quem confia, confia em alguém. O professor em que eu confio. Beleza? O professor que tem uma grande admiração? Não. Quem tem grande admiração, tem grande admiração por alguém. O professor, porque tenho grande admiração, pelo qual tenho grande admiração, por quem tenho grande admiração. O professor que eu sou fã. O professor que eu sou fã. É errado. Quem é fã de alguém. O professor de que eu sou fã, do qual eu sou fã, de quem eu sou fã. Beleza? Não se esqueça, tá? Posicionamento de preposições antes de pronomes relativos, isso desaba em prova, caiu na prova do CNU, segunda edição. Segunda edição tivemos uma questãozinha cobrando esse aspecto aí da gramática, tá? Espero que você tenha gostado da dica. Fico por aqui, aproveite e dê um like aqui no vídeo, tá certo? Compartilha aí com os amigos, cara, ajuda o canal a crescer e logo logo você vai ter conteúdo exclusivo lá no canal, hein? Assina lá, assinatura Zezinho, R$ 7,90 por mês, cara, para você ter conteúdo exclusivo comigo, professor José Maria. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!